Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, classe mensageiros. Deus vem abençoar mais uma vez a nossa escola bíblica dominical, nesse caráter de videoaula, né? Estamos terminando aí, eu acredito que mais umas 3 aulinhas aí no máximo, nós já vamos estar juntos lá na igreja, né? Aprendendo a palavra do Senhor. A lição deste domingo é a lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo, que nós vemos estudando aí sobre o livro de Josué, sobre todas as conquistas ali de Israel, e vamos agora então aprender aqui sobre a primeira luta que eles tiveram, né? A primeira grande guerra, né? Que lutaram contra a cidade de Jericó, que foi um grande milagre que Deus operou ali na cidade de Jericó, na vida dos israelitas, através da queda das muralhas de Jericó. Então nós vamos aprender no dia de hoje. A síntese aqui diz: em algum momento da nossa trajetória terrena enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores, com certeza, né? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos no tópico mais à frente, ler um pedacinho do comentário aqui na introdução. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino. Haja visto que a medida da iniquidade dos amoreus se completara. Então, o povo que ali estava localizado, né, os amoreus, já os senhores, a iniquidade deles já tinha sido tão grande que o Senhor decidiu tirá-los daquela terra, tirá-los, né, daquele local, e assim dar essa bênção aos israelitas. Dessa forma, então, nós vamos ver a queda, né, dos cananeus, por causa das suas iniquidades, por causa do pecado, da desobediência que eles estavam tendo, e esse pecado chegou já até as narinas de Deus, e o Deus já estava enfurecido com essa situação. E nós vemos que desde a primeira vez em que Israel, que nós aprendemos no início da lição, em que Israel esteve de frente de Jericó para entrar, né, a grande oportunidade que esse povo teve, né, para uma mudança, mas tiveram 38 anos e assim não mudaram, né? Continuaram a pecar e a fazer coisas que não agradaram ao Senhor. Então vem essa nova leva de Israel, né? Aqueles que não creram ficaram no deserto, e os seus filhos então vão fazer parte, né, da conquista de Jericó. O primeiro tópico aqui diz assim, ó: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade forte, né? Segundo os estudiosos, Jericó tinha uma área de 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura, e de alturas 6 de espessura. Então o muro tinha 9 metros de altura e 6 de espessura. 6 metros em que, segundo os historiadores, andavam 2 carruagens ali em cima daquele muro. Então, se nós começarmos a colocar a nossa mente assim para imaginar quão grande era esse muro, era a primeira cidade a ser conquistada pelos israelitas. Então, essa primeira cidade, eles já tinham fé e convicção de que o Senhor poderia os abençoar com essa situação, né? Enquanto seus antepassados, seus pais já viram isso como um obstáculo, essa nova leva agora, os filhos
Não, já têm fé, já participaram das promessas de Deus e já estão convictos de que eles podem, com Deus, adquirir essas terras, conquistar essas terras, porque o Senhor está com eles. Eles têm convicção e fé no seu coração. Nós observamos nas lições passadas que Deus vem preparando eles para isso. E agora, quando eles chegam diante de Jericó, diante dessa fortaleza, eles obedecem à palavra do líder, não murmuram, não reclamam, não tem, como tiveram no passado ali, dúvida de que aquilo não seria possível. Não, eles criam realmente que aqueles muros poderiam cair. Então Deus passa a Josué as instruções de como eles iriam obter essa vitória. Às vezes Deus passa as instruções para nós, para que nós colocamos em prática em nossas vidas, para que nós possamos ter vitórias em nossas vidas. E assim foi com os israelitas, né? Eles obedeceram então a voz do líder, né? E fizeram assim como Deus orientou o líder. Durante 7 dias, e todo dia eles davam uma volta, todo o povo de Israel, aqueles que foram chamados, né, soldados, aqueles que estavam com as buzinas, os que estavam com a lança na frente, os que a buzina estavam com as buzinas, iam no meio e atrás vinha a arca. E eles faziam essa volta todos os dias, por 7 dias. Esse foi o mandado de Deus para que eles fizessem isso. Então havia uma ordenança, para que nós venhamos a ter vitória, bênção em nossa vida, temos que obedecer, né, às ordenanças do Senhor, para que eles obtivessem essa vitória. E com isso, essa estratégia em prática, os muros de Jericó se abalam e vêm ao chão. Esse muro que, segundo o cientista, tinha esses 9 metros de altura e 6 metros de largura. Se você e eu imaginarmos, não é nada pequeno, né? Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. É desta forma que Ele quer agir na minha e na sua vida. Surpreende. Quem nunca foi surpreendido por um milagre? Algo que era impossível e tornou-se possível, porque esse é o Deus que nós servimos. Tenha fé, nós temos que acreditar. E a partir do momento que eles tiveram essa fé, essas muralhas caíram por terra. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assobraram os 10 espias enviados por Moisés e inspecionaram a terra 38 anos atrás. Aqueles 10 espias que foram antigamente, quando viram essa altura de muro, quando viram as cidades de Canaã, que eram fortificadas, tudo, eles tiveram medo. É essa fé que Deus não quer que nós tenhamos, uma fé somente no visível. Nós temos que ter uma fé que vá além do visível, né? Que para Deus nada é impossível. Nós olhamos obstáculos, adversidades, problemas, situações que para Deus não é impossível. E nós temos que ter esta mentalidade, esta fé, essa convicção, que o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Se fosse coisas possíveis para nós mesmos faríamos. Mas Deus gosta de coisas impossíveis para tornar possíveis, para que isso venha a ser o milagre em nossas vidas. Eu tenho muitos milagres de Deus na minha vida, coisas que eu jamais imaginaria e que Deus cumpriu, fez, né? E a gente fica maravilhado e acrescenta ainda mais a nossa fé, a nossa confiança, né, nele. E vamos mais à frente, então, que todas essas cidades que eles iriam conquistar, a primeira já com essa grande adversidade, muro, fortificada, ainda mais à frente, o rei que era comandante dessa cidade já estava ciente daquilo que iria acontecer com eles, estavam cientes de que Israel estava cercando. Israel, então, ao cercar a cidade
já começa a fazer com que esse povo vai se enfraquecendo lá dentro, e Deus aqui fora já vai trabalhando de uma forma para que eles venham conquistar essa cidade. No tópico 2 diz assim, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Corte de suprimentos dos inimigos e a manutenção do ânimo da tropa. Então era uma estratégia de Deus. Qual era? Cortar os suprimentos que estavam entrando para dentro de Jericó. Quando eles cercam Jericó, ninguém entrava e ninguém saía mais. Era uma das estratégias para essa guerra, para esta peleja. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó. Afinal, tudo que é alimentado cresce. Para que nós venhamos ter vitória em nossas vidas, nós temos que enfraquecer a nossa carne, né? E alimentar o nosso espírito, para que nós venhamos ter vitórias na nossa vida, bênçãos do Senhor. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos e sabe que somos pó. Por isso o Altíssimo sempre estimula seus servos a fazer-lhes promessas. Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. Então Deus está sempre nos alimentando a nossa fé. É possível, basta que nós estamos atentos aos cuidados de Deus para conosco. Não sejamos ingratos, sejamos atentos, observa a sua volta, quantos milagres, quantas vezes o Senhor não deixou nada nos faltar, quantas vezes o Senhor nos deu livramento, quantas bênçãos do Senhor, né? E essa é a vontade dele para as vidas dos seus filhos, que venham ser abençoados, que eles venham conquistar, que eles venham tomar posse das suas bênçãos, das suas vitórias. Então o Senhor sempre está nos fortalecendo, nos conduzindo para uma fé viva e eficaz. No tópico 2, homens armados à frente dos sacerdotes, né? A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com as buzinas, né? E logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Obedeceram essa estratégia, tomaram posse da vitória. É assim na tua e na minha vida. Obedecemos a vontade de Deus, obedecendo o seu mandamento, estamos certos da vitória. Aqui Deus passou para eles o que eles deveriam fazer para que conquistassem, né, a cidade, para que os muros de Jericó caíssem. Então na nossa vida também, para que os artifícios do inimigo não venham sobre as nossas vidas, nós temos que estar firme na palavra, na oração, né, constante com Deus, né, meditando na nossa vida diária, na nossa situação, o que podemos melhorar, o que podemos deixar de lado que não agrada a Deus, para termos vitórias em nossas vidas. Assim como eles conseguiram conquistar as terras, nós também conseguiremos conquistar as bênçãos do Senhor na nossa vida, a partir do momento que nós colocarmos isso no nosso coração. Não, eu preciso melhorar a minha estratégia aqui, melhorar ali, me aproximar mais de Deus, cuidar mais da minha família. Essas coisas que agradam a Deus faz com que eu e você vivemos dias felizes e na presença do Senhor. É por isso que sempre temos que estar meditando na palavra de Deus, que ela vai nos trazer esse norte, essa luz, essa orientação, para que eu e você sejamos felizes, completos no Senhor. É somente no Senhor que vamos ter vitórias nessa vida. Nessa vida aqui, sem Deus, vai ser angústia, frustrações, entendeu? E muito desânimo. Mas com Jesus nós somos vitoriosos, fortes, corajosos. Temos esperança no nosso coração. Então no tópico 3 diz, a esperança de um milagre.
Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, né, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. Então, vê aqui que há uma obediência de todos. Quando um líder coloca o que deve ser feito, todos obedecem e a vitória é de todos, né? As muralhas caem, eles conquistam as terras e a bênção é por completo. Mas isso precisamos estar unânimes ali no mesmo propósito para recebermos a bênção de Deus. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e ter um coração paciente e confiante. Então, nas nossas conquistas, às vezes não é no momento que nós queremos, não é no tempo que nós calculamos. O tempo é de Deus. Em meio ao tempo, em meio a sua dificuldade, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Então, às vezes tem uma dificuldade, um problema, uma causa que você colocou na mão de Deus e ela ainda não foi resolvida, é porque Deus, Ele está trabalhando em algo para que nós possamos ser perfeitos. Aqui, eles até queriam que a bênção seria rápida, nisso a bênção demorou uma semana. Para quem já vinha esperando há 38 anos essa conquista, né, uma semana para eles vencer a ansiedade, para eles ver que quem está no controle é Deus. E nós também temos que entender isso, que às vezes não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. E que nós venhamos a vencer essa ansiedade, esse desejo de que as coisas venham a ser feitas do nosso jeito e no nosso tempo. O tempo é do Senhor, a maneira é dele. É isso que ele quis ensinar os israelitas com esses 7 dias, com todo esse trabalho em volta do muro, né? E para que eles verdadeiramente tivessem fé, não desfalecessem diante nessa semana aí que haveria esse trabalho, né? No tópico 3 aqui diz: Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa todos gritariam em uma só voz. Mais um tópico de obediência a Deus e a nossa liderança, que toda liderança, segundo a palavra, é instituída por Deus. Então, para que nós viemos a receber a nossa bênção, é assim. No tópico aqui 3 diz assim: Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Nós sabemos a história de Raabe, que salvou ali os espias e que Deus manteve uma promessa com ela, por aquela atitude de fé que ela teve de salvar os espias. E ela já sabia que a vitória de Israel sobre a sua descendência era notória, iria acontecer. E ela já vinha trabalhando isso no seu coração. Então, a ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. Os hebreus a cumpriria fielmente. Aquela cidade cheia de pecados e devassidão deveria ser riscada do mapa, como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, Raabe. Diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo nos séculos após: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderia a segunda rumo às cidades-estados, reinos localizadas no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus, e por fim a terceira com guerras a serem travadas com a Federação do Norte. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é bom,
Ele não é injusto, Ele é justo, e aqueles que se arrependem têm a oportunidade de ser salvos. No meio desse antro de podridão, né, uma cidade inteira, um país inteiro sujo, aparece então uma mulher que consegue se salvar junto com sua família. Então não é para eu e você, ou qualquer que seja, dizer que não teve uma oportunidade de salvação, que não teve uma oportunidade de mudança. O Senhor Jesus está com os braços abertos. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. A vontade de Deus, como diz na sua palavra, é que todos se salvem. Que nós vamos meditando constantemente nesta palavra, vamos aprendendo nas leituras do livro de Josué, que nos traz muitas revelações importantes para o nosso dia a dia, para que nós possamos crescer, ter um crescimento espiritual cada dia mais na presença do Senhor, e que nas dificuldades do dia a dia nós viemos a sobressair, estar por cima, porque nós conhecemos e temos um Deus vivo, um Deus que nos guarda, que nos livra, que todos os dias está conosco. Basta que nós colocamos o nosso coração, derramemos o nosso coração na sua presença. Que você tenha um domingo abençoado, que essa palavra venha falar muito ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa produzir frutos de bênçãos na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que em breve nós estaremos reunidos novamente lá na igreja, na IBD, aprendendo da palavra do Senhor. Então a conclusão é essa: Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Então isso é que o Senhor, a conclusão é que o Senhor, Ele tem tomado consciência da nossa vida, Ele sabe das nossas necessidades, e que nós não viemos a perder a esperança, que nós não viemos a ficar desanimados e perplexos com as situações do dia a dia. Tá? Tenha fé, tenha esperança, creia que o Deus que foi com Josué nas pelejas aqui, e que eles obtiveram as bênçãos do Senhor, conquistaram as terras ali que eram para ser deles, é o mesmo Deus que vai operar bênçãos e maravilhas na tua vida. Basta que nós tomamos uma posição de obediência, de entendimento daquilo que o Senhor quer para nós. Que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.